Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Lembre-se que o programa você pode assistir por onde sempre assistiu, né? Que é a Parabólica. Ele também está na Claro TV, Net TV e também passa ao mesmo tempo, simultaneamente, no Facebook. Eu estou trocando letra hoje. Que o Facebook na página do canal sba1.com. E este programa Mercado Futuro, além da entrevista que você vai ver, que você pode acompanhar no YouTube também, fica lá. Eu estou nas principais redes, LinkedIn, Twitter, Instagram, e sempre tem alguma notícia relativa ao programa. Ou uma foto com o entrevistado, ou um texto que eu escrevi, enfim, você pode me seguir nas principais redes. Bem, quando eu digo que esse programa que eu já faço há mais de quase 2 décadas é um desafio, é porque sempre é um desafio para mim. Por exemplo, os meus inimigos dizem que eu, quando vejo alguém de branco na rua, na calçada, eu atravesso a rua. Tanto medo que eu tenho de médico, de doença, enfim, desses assuntos. Eu não falo disso. Até ficar gripado, para mim, já é um sacrifício muito grande. Mas hoje eu vou conversar com uma médica. Vamos falar de dinheiro, claro, que é um dos assuntos recorrentes aqui no programa. Mas também, entre um dinheirinho e outro dinheirinho, a gente fala um pouco de medicina também. Trata-se da empresária médica, doutora Thaís Menezes. Boa tarde, muito obrigado. Tarde. Fique à vontade. A primeira vez que venho ao programa eu sempre me comporto muito bem. Quando eu vou pegando amizade, aí eu vou perdendo as travas, né? Bom, Thaís, médico, vamos brincar um pouco para você relaxar. Médico não usa relógio, usa? Não. Não é verdade? Eles concordam comigo. Não sei porque que marca horário para consulta, porque nunca atende no horário. Isso é um exemplo de como os médicos são desorganizados? Pode ser, não? Não, na verdade, hoje em dia eu acredito que está mais organizado, não está tanto como antigamente. O problema é que cada paciente é um paciente, então às vezes eles também atrasam na consulta do paciente, não tem aquela coisa de 45 minutos, 15 minutos de atendimento. Então tem alguns pacientes que têm uma complexidade maior, então também tem um atraso. Mas sim, médico atrasa para as coisas, não só para consulta. Não só na consulta. Não posso generalizar, mas posso falar por mim. Não, isso já é um consolo, porque não é nada não é pessoal. Não é pessoal. Não. Bom, você faz você tem uma empresa de administração de hospital. Isso. Conta o que é pra gente, professor. Na verdade, eu sou médica formada, mas eu tenho a minha empresa que ela faz gestão hospitalar. Okay. Então, eu faço toda a parte de captação médica para os hospitais ou para as clínicas. Então, essas clínicas que querem montar, então precisam de especialista. Eu tenho uma rede de médicos, então eu auxilio nessa contratação médica também e faço toda a parte de gestão, a parte de financeira, fluxo, atendimento, melhoria na qualidade do atendimento do paciente também. A gente faz treinamentos com os nossos médicos. Então, a gente trabalha com essa parte de todo o corpo clínico dos hospitais. Eu percebi, não sei se eu estou correto, mas você vai saber isso melhor que eu, claro. Pelo que eu tenho visto, os médicos, eles, desde que eles tenham, acho que um cadastro, imagino eu, não sei como é que funciona, porque tem um médico que eu conheço que ele trabalha tanto no Einstein, quanto trabalha no Alemão, que é aqui na Paulista, ali perto da Paulista, né? Como é que chama o Alemão? O Sírio. Não, o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, desculpa. Obrigado, Luiz. Como no Sírio, libanês, enfim. É assim que funciona, quer dizer, tem um cadastro e o médico pode operar em qualquer lugar. O especialista ou o cirurgião, ele precisa ter o cadastro, então pré-aprovado e aprovado pelas instituições, e aí ele pode trabalhar em qualquer lugar, sendo aprovado pela instituição. E isso é uma parte da cirurgia, de atendimento, então eles fazem parte do grupo do hospital. A minha expertise é mais o médico do pronto-socorro ou de clínicas especialistas. Então, essas clínicas populares, eu tenho bastante consultoria nas clínicas para fazer toda a formação do corpo clínico.
e até mesmo do fluxo. E nos hospitais são os plantonistas, mas sempre precisam ser cadastrados na instituição. Quando você fala clínica popular, é o quê? Doutor consulta, Sim. essas coisas? Porque o que eu tinha ouvido falar é que o doutor consulta eram médicos que trabalhavam no Einstein que resolveram abrir um negócio. Tá, nada a ver. Não sabe. Não sei. Então, mas quando você fala em gestão hospitalar, é o quê? É também material? Não. Só É parte só do corpo médico? clínico. Só médico. Só médico. A nossa empresa, a gente trabalha com a contratação do corpo clínico. Então, o hospital, ele vem, nos contrata e fala, olha, eu quero médicos já com residência formada, título de especialista de ortopedia. Então, aí a gente faz toda a captação médica voltada para a necessidade daquele hospital e da complexidade. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com os médicos que acabam de se formar. Então, ir para o hospital, apesar de terem uma faculdade, então, normalmente eles atendem no atendimento primário, que não é tanto complexo, a complexidade é mais baixa. Então, isso é uma expertise nossa de colocar o médico no local em que ele esteja apto para atender. Porque na saúde a gente tem diversas complexidades. Tá, a residência é exatamente o quê? O médico ficar trabalhando no hospital? Não. Que O é a residência, ela quando ele faz a formação da especialidade. Então, a gente faz 6 anos de faculdade. Sim. E depois da faculdade a gente tem uma prova. Tanto é uma prova do SUS ou uma prova, às vezes, particular. E aí ele faz a especialização dele. E mesmo depois da especialização, ele tem que prestar a prova de título. E a prova de título é quando a sociedade daquela especialidade, ele faz parte daquela sociedade. Então, sociedade de cardiologia, sociedade de dermatologia, sociedade da clínica. Então, ele faz a residência para aprender aquela especialidade. Nós já vamos para o intervalo. Tá vendo como é rápido? Eu converso com a doutora Thaís Menezes, ela é médica, empresária, tem uma empresa de gestão, ela está explicando aqui, hospitalar. E nós voltamos rapidamente. Fica aí porque tem mais assunto para falar. Até já. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a doutora Thaís Menezes. Ela é médica empresária, ela faz um tipo de administração de hospital, mais com digamos, com o ser humano, o médico. O que eu queria te perguntar, os médicos, isso é uma realidade que você trabalha? Essa coisa da especialização, o médico hoje, ele te olha assim, mas ele não... A especialização não é meio esquisita? O médico não tinha que entender de tudo? Porque uma coisa é ligada à outra o tempo todo aqui. Não. Ele aprende na faculdade, imagina. Não, a gente... Imagina que não tenha curso de medicina EAD, né? Ensino à distância. Ainda bem. Esperamos que nunca tenha, né? Mas tanto de faculdade que estão fazendo. O que eu estou te perguntando é o seguinte, ele tem que ter uma noção do todo. Certo? Sim. O médico, ele está apto a atender qualquer especialidade. Então, ele pode atender num pronto-socorro, ele tem a expertise de atendimento, mas cada órgão, cada especialidade tem as particularidades em que precisa estudar mais. Hoje a gente acredita no generalista, no clínico, mas precisa ter a especialidade para se aprofundar mais. Não é uma que medicina não é 1 mais 2, 1 mais 1 é 2. Né? A gente brinca que 1 mais 2 pode ser 4, pode ser 5. Então, realmente, assim, um ginecologista, ele vai ver da saúde da mulher, ele vai ter uma expertise melhor. Nada impede de uma amiga me ligar e falar, Thaís, olha, eu tô com isso da parte ginecológica, sim, eu tenho uma noção, mas tem um limite. Então, é por isso que a gente precisa passar para os especialistas. Todo médico precisa saber, mas o especialista ele acaba sabendo muito mais. Por exemplo, hoje eu estou estudando geriatria. Então, geriatria é a última parte dos especialistas. Então, a vida inteira a gente vai para cardiologista, ginecologista, gastro, cirurgião. E quando a gente chega numa idade, aí a gente já vai só para o geriatra. Então, o geriatra é o contrário do pediatra. Na verdade, é quase igual, assim, que a gente brinca aqui, como já dizia Charlie Chaplin, né? A gente começa na cama e termina ali.
e até posição fetal. Então. Eu tenho uma teoria, uma explicação, duas coisas. A primeira é que quando a gente é bebê, a gente usa a fralda, quando é velho também. Mas é o ciclo da vida. Ou seja, fazemos na calça depois de certa idade. É o ciclo. E outro dia eu ouvi uma história engraçadíssima. Uma pessoa que está, eu não vou dar um nome, mas é uma pessoa famosa que tem agora problemas de saúde e caminha, digamos, para o fim do ciclo, né? Eu ouvi uma expressão deliciosa aqui na redação. Ele está fazendo o bolinho para a viagem. Doutora, uma questão na área de gestão aqui, da sua empresa. Por exemplo, você seleciona médico, recrutamento, vamos dizer assim. É quase um recrutamento, né? A sua empresa preocupa-se, por exemplo, com o estilo, o mental do médico? Isso é importante? Sim. A gente tem entrevista. Como ele se relaciona, se ele Sim, com certeza. Tem? Tem, com certeza. Não só a gente, como a parceria da empresa que nos contrata, então do hospital. Então, para a gente colocar os médicos ali para fazer parte do nosso corpo clínico, a gente faz uma entrevista, pede currículo, e isso não significa que a gente acaba tendo 100% de certeza com o psicotécnico do médico. Isso eu concordo. Mas, e conforme o atendimento, a gente tem toda a parte do retorno do atendimento, o paciente, em algumas dos hospitais que a gente trabalha, isso foi até do hospital, não é nosso, do paciente, da nota para o atendimento do médico. Então a gente procura mais humanizado, né? Realmente com esse mundo de faculdades de medicina que estão formando, acaba perdendo um pouquinho da qualidade do médico. Isso a gente tem que concordar. A gente que já está aí formado tá tendo uma desvalorização importante do médico hoje em dia. Então, às vezes, o valor que a gente recebia 5 anos atrás continua igual, em alguns lugares. Então, a gente precisa ter a valorização médica. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para o médico que vai trabalhar, acompanhar o atendimento dele, acompanhar o feedback do paciente. Então, a gente sempre precisa, não só da alta gestão dos nossos contratantes, até mesmo o nosso. Então, normalmente, sempre tem um da equipe que fica junto. A gente tem que tomar esse cuidado hoje em dia. Sempre teve, né? Mas hoje em dia a formação médica tá exagerada. Então, nós que já somos antigos, a gente briga um pouco com essa formação de faculdades médicas, com essa cada mês. Aí teve até uma brecada, mas ainda se formam não faculdades... é um problema só da medicina. Minha mulher é médica veterinária. Sim. O Brasil tem, é um absurdo, 360 faculdades de medicina veterinária. Os Estados Unidos acho que tem 3 ou 4, não precisa mais do que isso. Tanto que eles brincam e chamam de Unisquina, né? Universidade de Esquina. E aí a medicina agora tá indo pro mesmo caminho. Primeiro foi a odontologia, né? Eu tenho um irmão veterinário e um irmão dentista. E quando fez odontologia, meu irmão, assim, na época era não como medicina na questão... o dentista, ele era valorizado, muito mais valorizado. Hoje em dia são poucos que são, pela essa formação de um monte de odontólogos. Então, e a gente corre o risco de ficar sem dente, dependendo de onde vai. Então tem que tomar cuidado, tanto do veterinário como da área da saúde. Aliás, de tudo, né? Essa formação de grandes universidades acaba atrapalhando um pouco na valorização do profissional. Interfere no seu negócio aí de recrutamento? Experiência minha pessoal, né? Eu não entendo nada de medicina, não discuto coisa de saúde, não discuto o tamanho de tumor, eu não sou chegado nessa. E também não vai no Dr. Google, que é o Dr. Google. Não, ele é o nosso maior concorrente. Nem pensar. Vou olhar lá e ficar tendo pesadelo. Mas tem duas coisas que se alteraram, não sei se nos últimos 10 anos, mais ou menos. Primeiro, deve ser os poucos, mas alguns hospitais que eu tenho ido quando precisa, né, só quando precisa, eles estão me parecendo mais hotéis do que hospital. Houve uma alteração, né? Tem hospital que parece hotel, não parece? Tem, mas eu acho que até pelo acolhimento do paciente. Você chegar num hospital em que seja
mais clarinho, mais iluminado, você acalenta o paciente que está desesperado. Porque a gente está falando de um paciente que a gente desejaria, não é sempre, infelizmente, no nosso país, que o paciente vá ao hospital quando realmente precisa e quando precisa ser conduzido por um médico. Então, acaba essa parte, e não é questão financeira, mas os hospitais, até hospitais de extremo leste, eles estão acabando ficando mais acolhedor. Para o paciente se sentir acolhido. Você chegar naquele hospital que é toda a parede verde, a parte de baixo branca, acaba já deixando o paciente um pouquinho mais inseguro com o atendimento, e coisa bonita deixa a gente mais tranquilo, né? Já tá arrebentado e ainda vai para um lugar feio. Já vai para um lugar feio. Então, o acolhimento também faz parte. E as internações, ter aquela hotelaria, ter realmente as hotelarias das internações de grandes hospitais é maravilhoso. Mas faz parte do acolhimento do paciente. Doutora, vamos ao outro intervalo. Agora, quando a gente voltar, já é o último bloco. Então, se eu não perguntar, você me interrompe e fala, olha, tem isso. Tá bom. Converso com a doutora Thaís Menezes, falando sobre gestão hospitalar. Você vê que tem um monte de coisa mudando aí. Tem outra coisa que eu vou perguntar para ela depois do intervalo. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Esse já é o último bloco. Eu converso com a doutora Thaís Menezes, médica e empresária também. Eu tinha falado antes do intervalo, eu tinha te perguntado esse negócio de hotelaria. É para o paciente se sentir mais confortável, um lugar bonito, janela. Por exemplo, eu falei do Oswaldo Cruz, do hospital. Uma vez meu sogro ficou internado lá, porque ali tem a ala nova e a ala mais antiga. Ele ficou numa ala que a janela do quarto dele dava para uma espécie de um pequeno bosque. Né? E era bonito, os passarinhos, sabiá, sempre melhor o astral, né? Com certeza. Mas uma coisa que eu quero te perguntar aí é de médica, é para médica, não é para... Eu sou de uma geração que a gente tirava as amígdalas, era moda, tirar as amígdalas, apendicite. Isso já passou. E eu me lembro que antes, quando você ia tirar qualquer coisa em hospital, a primeira coisa que os caras faziam era rapar os pelinhos de vocês, todos. A última vez foi em 2001, que eu tive um problema de saúde, não se mexe mais em pelo, diz que o pelo protege. Mudou esse conceito também? Eu não posso te dizer, porque eu nunca ouvi isso que mudou. Mas agora da não parte precisa da cirurgia, eu não... Ah, você não... Não sei. Não é chegada de cirurgia? Não. Eu também não. Então vamos falar de outra coisa. Um problema que afeta todos os brasileiros que pagam assistência médica. Porque, veja você, quando você tem 8 anos de idade, a possibilidade de você ficar doente é reduzida. O seguro-saúde de uma criança é baratinho. Aí quando você vai ficando mais experiente, eu não falo aquilo que as pessoas falam, que as chances de ficar doente são muito maiores, o seguro é muito caro. Tem alguma explicação para isso? Na verdade, o do convênio, o que a gente tem que tomar cuidado nessa era da medicina, que também é um problema, é a solicitação excessiva de exames. Isso faz com que o convênio também fique caro. Mas quem pede exame é médico. Tem a parte médica, que tem um aumento excessivo, e aí a gente volta a dizer, muita gente formada, que tem que tomar cuidado com a expertise, com o conhecimento. Volto a dizer que o especialista, ele sabe muito melhor como conduzir um exame, mas tem tanto o pedido excessivo dos médicos, eu não posso só dizer mal dos meus colegas, né? Nem quero dizer mal, mas do paciente também, que eu brinquei anteriormente, do Dr. Google. Então, o paciente já chega no nosso consultório, ele já chega solicitando o exame, já disse que viu a internet, para a gente acabar tendo ainda essa... Não é uma amizade, mas essa forma de tratar bem o paciente. Então, diversas vezes, até mesmo em pronto-socorro, eu já tive amigas, colegas de profissão que já apanharam
de paciente, porque queria aquele exame, porque leu na internet que estava uma suspeita de um tumor, eu tenho uma dor na barriga, eu preciso fazer uma tomografia, e aí acaba o médico também ficando com medo de criar um atrito ali, na frente de todo mundo. Então, tem esse aumento de exames, então por isso que a gente precisa ter médicos cada vez mais estudados, cada vez mais antenados na modernidade. Então, tem esse excessivo solicitações de exames e isso faz com que um convênio também... A gente não pode falar só mal da saúde suplementar, da saúde dos convênios, porque também tem a parte dos hospitais que também tem as grandes internações, tem internação, tem pedido de exame, o famoso check-up A. Então, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Exame é para ser feito quando tem que ser feito, né? Então, não é incomum um paciente chegar e falar, olha, minha mãe teve um câncer de mama, eu já quero fazer todo o PET scan, né? Todo mundo aprendeu o que era o PET scan, então quero fazer. O que é PET scan? O PET scan é um exame, na verdade, de imagem que a gente consegue ver algumas coisas que podem ser um preceptor do tumor, mas não é. Não é um diagnóstico, mas acabou saindo na mídia. Então, eu quero uma tomografia, quero uma ressonância, tô com uma dor de cabeça. Isso eu já cansei de ver menina jovem com provável enxaqueca. Não que não exista doenças mais sérias nos jovens, mas que é porque a tomografia acaba criando realmente um atrito para o médico. Então, até a gente estava conversando isso. Por que o médico não encosta mais? A gente preza pela qualidade do atendimento e pelo acolhimento. Eu acredito muito no acolhimento do médico. Já teve uma situação que um médico olhou para minha cara e falou, você é um ET? Eu falei, por quê? Porque você está me encostando. Isso me dói, né? É mesmo? Eu pensar isso me dói de ter ainda colegas que não têm esse acolhimento para o paciente. Mas também a saúde do Brasil é uma coisa tão estranha, porque reclamam-se tanto de falta de emprego, reclama-se tanto de baixa renda, de pouco salário, mas o que a gente mais vê num pronto-socorro são pessoas querendo atestado, então fingindo doença, é muito comum. Então isso acaba atrapalhando muito também no nosso atendimento com qualidade. Porque o que tem, assim, aí você começa, quem já tem uma expertise melhor de atendimento do paciente, começa a ver que ali são padrões também, né? Pressão boa, frequência cardíaca boa, saturando. No corredor, estava rindo no celular, quando chega na nossa sala, faz aquela cara de doente. Parece um teatro, assim. Isso também incomoda um pouquinho a gente, assim, acaba atrapalhando, porque acaba sendo solução. Eu já cheguei a falar isso, eu não sou solução para o seu emprego. Mas, doutora, eu estou muito cansada para ir trabalhar. Ou já ouvi paciente, teve jogo do Corinthians e do São Paulo. Bebi muito, estou de ressaca hoje. Não quero ir trabalhar. Então, isso também complica um pouquinho da saúde. A saúde também não pode ser uma solução para o atendimento médico, mas o pronto-socorro não pode ser essa solução. E dentistas também passam isso. A gente da área de saúde, a gente acaba passando muito isso. Então, isso também chateia um pouco a gente. Porque o nosso propósito é vida, é atender a saúde. E não ficar resolvendo... É impressionante, doutora, porque eu conheço, não vou entrar em detalhes, mas eu conheço gente que vai ao médico, e eu não estou falando de consulta particular, estou falando de atendimento do Estado, SUS. Eu conheço gente que vai pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias. Tem dois lados. A ideia, porque eu perguntei, porque uma pessoa, as coisas são demais no médico, né? Eu não vou nem tomar injeção para gripe. Tem que tomar. Aí, não, tem que prevenir. Para com isso. Não, então, não é. Aí adora sair com um atestado. Nem que foi atendido, ainda mais no SUS que demora. Então, a saúde realmente, ela tem muito que melhorar, mas a gente falar da saúde e é muito comum nas demoras dos atendimentos de ser um monte de paciente que não tem doença, não tem que estar lá. Então, nós temos 1 minuto de programa, então eu vou terminar o programa dizendo uma coisa que você vai gostar. Eu tive uma crise, eu estava a trabalho, eu estava em Miami Beach. E uma dorzinha aqui onde ficam os estômagos, fígados, etc. Né? Como é que chama essa região aqui? Abdominal. Abdominal. Em Miami.
E eu tinha um seguro-saúde que eu podia ser atendido no exterior. Aí eu me lembrei de um seriado que eu assisti aqui no Brasil, chamado ER. Pronto-socorro, né? Emergency Room, não é isso? ER, ER. E eu estava em Miami. E o ER se passava em Chicago. E aquela dor, não era uma dor forte, mas persistente. Eu falei, se em Chicago, que é uma cidade maravilhosa, acontece o que eu vejo naquele ar, imagine Miami. Vim, tomei o avião, vim ser atendido no Brasil. Que aqui eu acredito nos médicos. Então, Sim. só para acabar o programa, Com certeza. jogando para cima. Que bom. Doutora, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Espero que a senhora tenha gostado. Quiser voltar, a gente volta a falar. Porque de dinheiro mesmo a gente não falou, a gente falou de outras coisas. A gente marca uma outra conversa. Com certeza. Muito obrigado para você que ficou nos acompanhando aí. Amanhã tem mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.